Você gosta de música? Eu gosto muito. Eu arriscaria dizer que todas as pessoas gostam de música, cada uma em seu estilo, é claro. Quando a gente fala de música para adorar a Deus, então tem alguns detalhes bem peculiares a respeito da música, mas especialmente dos músicos. Se você gosta de música, se você gosta de adorar a Deus com música, então você vai gostar muito do programa de hoje. Não sai daí, está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Muito bem, antes da gente continuar o nosso assunto de hoje, eu quero te oferecer um presente. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista muito bonita, muito bem diagramada, com assuntos de teologia muito profundos. Você vai conseguir conhecer mais a respeito da Bíblia, da vontade de Deus. Como é que você faz para ter essa revista? É só ligar para a gente, operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar no horário comercial, vai falar com uma das telefonistas, ela vai fazer o seu cadastro e vai mandar para a sua casa de graça. Você não vai pagar nada, não tem taxa de postagem, não tem nenhuma cobrança oculta, não tem nada. É de graça mesmo. Vai chegar na sua casa para você conhecer mais a Bíblia. E a gente consegue mandar essa revista de graça, a gente consegue gravar o Fé para Hoje, porque tem um projeto chamado Anjos da Esperança. Tem pessoas que ajudam a Novo Tempo a levar a mensagem da esperança para muitos lugares desse planeta. Quer a revista? Liga para a gente, operadora 12 21 27 31 21. Vai como um presente para sua casa. A música é um ramo da arte que causa um alento no coração, né? Quando eu estou escutando as músicas que eu gosto de alguns estilos diferentes, eu sempre me acalmo, sempre consigo meditar na vida, relaxar um pouco. Sempre que eu estou muito nervoso, eu gosto de ouvir música para acalmar meu coração. Desde criança, eu cresci num ambiente religioso, dentro da igreja, e o incentivo para me envolver com corais, com orquestra, sempre foi dado. Eu estudei alguns instrumentos musicais na infância e ainda os tenho hoje, e de vez em quando pego para tocar, é como se fosse uma terapia, não é? Eu acho que você também gosta de música, e talvez você não toque um instrumento, mas você gosta de ouvir uma música do seu estilo de preferência. A música tem muitas funções psicológicas e também espirituais, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no programa de hoje. Além dos privilégios espirituais, a música também traz diversos benefícios cognitivos e psicológicos para aqueles que se envolvem com ela. As crianças, por exemplo, que vivem em contato com a música, aprendem a conviver melhor com outras crianças, estabelecendo a comunicação mais harmoniosa. Nesta idade, a música as encanta, dá-lhes segurança emocional, confiança, porque sentem-se compreendidas ao compartilhar canções e inseridas num clima de ajuda, colaboração e respeito mútuo. Não é de se admirar que a música seja tão benéfica para os seres humanos. Ela foi criada por Deus e tudo o que Ele criou traz benefícios. No entanto, Deus não apenas fez a música, mas também é um admirador e apreciador dela. Ellen White tem um texto bastante interessante sobre isso. Ela diz o seguinte: a hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e a seu amado Filho chegara. Satanás tinha dirigido o coro celestial, tinha ferido a primeira nota. Então toda a hoste angélica havia se unido a ele e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e a seu amado Filho. O céu sempre foi um lugar muito musical. As evidências que a gente tem na Palavra de Deus é que lá tem um coral de anjos, porque tem várias referências bíblicas aos anjos cantando. Você lembra quando Jesus nasceu? Os anjos estavam cantando ali para os pastores, é como se fosse um grande coral. Depois que o pecado entrou no mundo, a música também foi pervertida. A música que era só usada para o louvor a Deus, infelizmente passou a ser usada para coisas que não agradam a Deus, e você já deve ter ouvido uma música ou outra que claramente não agrada a Deus.
mas eu quero falar nesse programa especificamente sobre os músicos que cantam para Deus, que tocam para Deus, porque eles precisam ter algumas características importantes que a Bíblia revela. Se você gosta de música ou se por acaso você é um músico de Deus, canta, toca na igreja, então presta atenção no programa de hoje, porque você vai conhecer um pouco mais da vontade de Deus para esse grupo especial. Como eu te disse, eu cresci no ambiente da igreja e eu já ouvi algumas coisas até engraçadas sobre essa questão da música. Uma vez alguém, antes de começar o culto, disse assim: enquanto o culto não começa, vamos cantar alguns hinos. Você já ouviu alguma coisa parecida? Outra vez eu estava lá e alguém disse assim: olha, nós já cantamos 3, 4 hinos. Agora, para começar o culto, vamos cantar o hino tal. Parece que a música não faz parte do culto, né? Mas não é assim que a Bíblia apresenta. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe que Deus faz questão de música em seus cultos. Olha o que diz o Salmo 149. Ele nem precisa muito de explicações. Basta você ler e você vai perceber que Deus gosta demais de música. Eu vou ler para você aqui. São apenas 9 versículos. Começa assim: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitórias os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Interessante, não é? Neste salmo, Davi, inspirado por Deus, incentiva que a vida e a igreja sejam muito musicais. Devemos louvar ao Senhor utilizando muitos recursos, inclusive a música. Cada consagração renovada deve acompanhar um novo cântico. Percebe-se a clara vontade de Deus, expressa através do seu profeta, que a música esteja presente no culto prestado a Ele. Os especialistas dizem que a música tem muitas funções. Por exemplo, ela serve para ensinar, ela serve para ajudar a decorar textos, a decorar inclusive fórmulas da matemática. Não sei se você já viu, mas na internet tem muitos professores de matemática, física, que usam a música para ensinar os seus alunos as fórmulas da matemática, da física. Os teólogos dizem que a música serve para ajudar a vencer as tentações, a animar a espiritualidade, ajudam a louvar a Deus. Enfim, a música tem muitas funções e todas as vezes que a gente faz uso dela, a gente consegue muitos benefícios espirituais e psicológicos. O texto seguinte resume estas funções. A música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes a alma oprimida duramente e pronta a desesperar vem à memória algumas das palavras de Deus, aquelas de um refrão há muito tempo esquecido, de um hino da infância, e as tentações perdem o seu poder, a vida assume novo significado e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam às almas. Para que a música atinja todos esses objetivos, aqueles que a executam precisam ser um canal consagrado por Deus e para Deus. Assim como um cano sujo transforma água pura em água imprópria para o consumo, um músico não consagrado contamina a música que deveria ser em louvor ao Todo-Poderoso. Sendo assim, precisamos identificar as características que o Criador espera em seus músicos. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o tabernáculo. Era o local onde ele habitaria no meio do acampamento. O tabernáculo ficava no meio e o acampamento das 12 tribos ao redor dele. Uma dessas tribos era chamada de tribo de Levi. E ela foi escolhida como aqueles que seriam os sacerdotes, que cuidariam dos rituais do templo, seriam os líderes espirituais. Por que essa tribo? É só você lembrar daquele episódio
lá no Monte Sinai, quando o povo adorou o bezerro de ouro, lembra? A única tribo que não se envolveu naquela adoração foi a tribo de Levi, por isso ela foi separada para um propósito especial. Bem, voltemos para o tabernáculo, porque lá existiam diversos serviços de adoração e um deles era o serviço musical. Existiam músicos no tabernáculo e esses músicos eram escolhidos de dentro da tribo de Levi. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque antes de Deus escolher os afinados, Ele escolhia os consagrados. A sequência era essa. Não era qualquer pessoa que poderia ser músico no Antigo Testamento, não músico de Deus. Antes da pessoa ser avaliada por suas habilidades musicais, ela seria avaliada espiritualmente. Passando no crivo espiritual, então ela poderia entrar para o grupo de músicos do tabernáculo. Foi assim que foram escolhidos os músicos de Deus no passado. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e os purifique. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho como a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo. E você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho do homem de cada mulher dos israelitas. Esse texto que nós acabamos de ler juntos é um texto extenso, mas ele foi necessário para você ter uma ideia de como eram as exigências espirituais para os levitas. Aí foram faladas de várias características que os levitas deveriam ter. Você leu o texto de Números, capítulo 8 comigo, e ele fala de algumas coisas especiais que eu quero ressaltar aqui. Primeiro ele diz que os levitas eram responsáveis por fazer sacrifícios, ou seja, eles eram os intercessores do povo no que dizia respeito aos pecados, ao perdão dos pecados. Era uma responsabilidade dos levitas. Você leu também comigo aí no texto que os levitas deveriam ser uma bênção para todas as famílias. Vai prestando atenção, porque essas características dos levitas eram, logicamente, as características dos músicos daquela época. E eles deveriam ser bênçãos para todas as pessoas. O texto também diz que os levitas deveriam ser uma oferta ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Como é que uma pessoa é uma oferta ao Senhor? Muito simples. Toda a sua vida é dedicada a Deus. Não só os momentos em que a pessoa está cantando na igreja. No caso dos levitas, não só o momento em que eles estavam cantando no templo, mas toda a vida deles era uma oferta ao Senhor. E finalmente o texto de Números 8 diz que eles eram propriedade de Deus, ou seja, os levitas, os músicos do Senhor, não poderiam dividir a sua vida com outros deuses, eles tinham que ser propriedade exclusiva de Deus. Vamos analisar mais um texto que fala sobre características dos levitas. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, ao seu Deus e ao povo dele, Israel. Nesse texto que você acabou de ler comigo, tem mais uma responsabilidade dos levitas. Eles eram responsáveis pela instrução da lei.
Nesse texto, quando fala de lei, está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ou seja, os levitas eram responsáveis por ensinar a Bíblia ao povo. Isso implica em um conhecimento profundo da Bíblia. E sim, era responsabilidade dos músicos de Deus, porque eles eram levitas, conhecer a Bíblia profundamente. Tem mais uma coisa. Em Êxodo, capítulo 28, versículo 36, diz que no chapéu que ficava sobre a cabeça do chefe dos levitas, tinha uma frase, e a frase era a seguinte: santidade ao Senhor. Ou seja, o levita deveria ser um santo no sentido de alguém separado para o serviço de Deus. Guarde essas informações, porque para ser um músico de Deus, teria que ter todas essas características. O ato de reconsagração do templo feito por Ezequias nos ajuda a identificar mais características do nosso grupo em estudo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ao escolher os cantores na reconsagração do templo, os levitas foram indicados. Precisamos dar atenção ao destaque que o texto faz aos levitas. Revelaram bom entendimento ou disposição do serviço do Senhor. Há mais um texto que eu gostaria de analisar com você a respeito dos levitas e das suas características. Acompanhe aí. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento das tribos de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Conseguiu perceber no texto mais uma responsabilidade dos levitas? Eles deveriam cuidar do tabernáculo, limpar, guardar, transportar. E os levitas músicos também estavam envolvidos nessa atividade. E tem mais um texto que eu gostaria de analisar com você e que me é muito caro. Eu gosto muito desse texto e dessa característica dos levitas. Está aqui em Neemias, no capítulo 13, no versículo 22. Olha o que diz. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Você percebeu que era característica e responsabilidade dos levitas cuidar da observância do sábado? Ou seja, quem cuida da observância do sábado também deveria observar o sábado de maneira rigorosa, da maneira como Deus quer. Os levitas deveriam ter tudo isso como características espirituais para que então eles pudessem estar autorizados a cantar e a tocar nos cultos ao Senhor. Vamos então resumir as características dos levitas apresentadas pela Bíblia. Podemos dizer que os levitas eram da seguinte forma. Primeiro, eles reconheciam que eram pecadores e nós vemos isso no ato de fazer sacrifício pelo pecado. Depois, eles deveriam ser bênção para toda a congregação. Em seguida, eles tinham uma vida como uma oferta ao Senhor. Eles eram propriedade exclusiva de Deus. Eles também eram profundos conhecedores das Escrituras.
Além disso, eram guardadores fiéis do sábado. A frase santidade ao Senhor demonstrava o nível de espiritualidade requerida deles. E, finalmente, eles demonstravam bom entendimento dos diversos serviços do Senhor. Conseguiu perceber aí o resumo das características espirituais de um levita? Eu vou falar para você algo que eu já disse nesse programa, mas eu queria que ficasse muito fixo na sua mente. Primeiro vinha o crivo espiritual, depois o crivo musical. Ou seja, antes que um levita fosse reconhecido porque cantava bem ou porque tocava bem, ele deveria ser reconhecido porque era consagrado ao Senhor. Era assim que Deus escolhia os membros do seu coral. A música sempre foi e continua sendo um instrumento especial de Deus para difundir o Evangelho. Quem já não ouviu uma música a respeito de Cristo, da cruz do Calvário, de uma mensagem da Bíblia e não conseguiu entender melhor o Evangelho através dela? Agora, perceba, para um instrumento especial é preciso um veículo especial. E os músicos, os cantores, os instrumentistas são veículos de Deus para levar a sua mensagem através da música. Agora pense comigo, um veículo ou um canal sujo suja a mensagem que está sendo dada. Por isso é muito importante que músicos sejam consagrados a Deus. É lógico que não vai existir nenhum músico nesse planeta perfeito, mas um músico consagrado conseguirá levar a mensagem do Evangelho com mais eficácia. Os músicos cristãos do século XXI servem ao mesmo Deus que os levitas serviam. Portanto, precisam ter as mesmas características que eles tinham. Deus espera que os músicos da sua igreja, na atualidade, sejam semelhantes aos levitas em suas características. Então vamos relembrá-las. Os músicos precisam reconhecer que são pecadores e buscarem o sacrifício de Cristo para os salvar. Depois, eles precisam ser uma bênção para a igreja de forma geral. Eles também precisam ser integralmente uma oferta viva ao Senhor. Além disso, eles precisam ser propriedade exclusiva de Deus, inclusive executando apenas músicas que o louvam. Além disso, eles precisam ser profundos conhecedores das Escrituras. Os músicos do século XXI também precisam ser guardadores fiéis de toda a lei de Deus, inclusive do sábado. E a frase santidade ao Senhor deve demonstrar o nível de espiritualidade desses músicos. E, finalmente, eles precisam demonstrar bom entendimento nos diversos serviços de Deus. Se tem uma coisa que faz com que a mensagem de uma pessoa seja reforçada, é a coerência da pessoa que fala. Deixa eu te dar alguns exemplos. O que você falaria de um médico que está aconselhando você a cuidar da saúde, mas ele mesmo fuma e bebe? Deixa eu te dar outro exemplo. Um professor de educação física que está falando para você que atividade física é bom para a saúde e tudo mais, mas ele mesmo não faz nenhuma caminhada. Agora vamos para o lado religioso. Imagine um pastor que sobe ao púlpito para falar sobre amor ao próximo, mas ele agride a sua esposa, agride os seus filhos, não cuida dos membros da igreja. O que você falaria de uma pessoa dessa? Agora vamos pensar sobre música. O que você falaria sobre um cantor que canta a respeito da fidelidade a Deus, mas é infiel? Ou um músico que executa uma música que lembra o amor ao próximo, mas ele não ama o próximo, ele não cuida dos oprimidos. A incoerência é algo que acaba com a mensagem de qualquer pessoa, inclusive dos músicos. Eu gosto muito de uma música do grupo Vocal Livre que diz assim: haja mais amor a começar em mim. Porque é assim que funciona. Se você vai cantar sobre amor, que comece em você. Se você vai cantar sobre fidelidade, que comece em você. Que os músicos que cantam para Deus cantem e vivam a mesma coisa. Há um texto bastante interessante da escritora estadunidense Ellen White. Ela diz o seguinte: a música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado e enternecido e santificado por sua docilidade.
Muitos, porém, que se deleitam na música não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. Ora, se a música de um cantor da igreja não está sendo aceita por Deus, então é melhor que ele não gaste a sua voz ou sua habilidade em um instrumento em vão. Por isso, é preciso primeiro se preocupar com a consagração pessoal. Música bem executada, sem consagração de quem a executa, não passa de música bem executada. Porém, música bem executada, ou até com alguma falha, mas vinda de um ser humano cujo coração está consagrado a Deus, deixa de ser apenas música e passa a ser chamado louvor. Depois de toda essa nossa conversa a respeito dos levitas, das características espirituais que eles tinham e da aplicação que nós fizemos para os músicos do século XXI, pode ser que você que gosta de música, que de alguma forma participa da música na sua igreja, na sua comunidade religiosa, esteja pensando assim: eu acho que eu não me encaixo nessas características dos levitas, eu tenho pecados, eu sou uma pessoa falha. Calma, porque eu não te falei que você tem que ser perfeito para você ser um músico de Deus. Eu te falei que você tem que ser consagrado a Deus. Mas se por acaso você identificou pecados em você, dos quais você ainda não se arrependeu e pediu perdão, eu quero ler um trecho de uma música para você. O trecho de uma música escrita por um dos maiores músicos de todos os tempos, Davi, que era compositor, cantor e instrumentista. Aqui no Salmo 51, ele diz o seguinte no versículo 10: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é uma música que Davi escreveu relatando o perdão que ele recebeu de Deus. E eu quero convidar você a cantar a mesma música de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e restaura em mim um espírito inabalável. Porque dessa forma você estará pronto para ser um canal de bênção que canta e vive a respeito do reino de Deus. Sabe, eu vou continuar cantando as minhas músicas, ouvindo as minhas músicas. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Mas que cada letra de música cristã que você ouvir possa ser um reflexo da sua vida prática. E assim você estará louvando a Deus com a sua língua, com a sua voz e também com a sua vida.